e hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a relação entre política e religião. Na opinião de vocês, será que se misturam política e religião? Será que tem alguma relação que a gente pode contribuir, né, a religião e política? E aí? É um conceito um pouco abstrato, né? Algumas pessoas dizem que política se bate com religião, outras não, porque em relação a gente sabe que existem vários tipos de religiões, né, no universo. E a política de lá, será que aceita aquela religião? Será que tem outros olhares? Vamos lá ver. Religião e política, né? Tá dizendo o que aqui? Essa plaquinha tá mostrando duas setinhas, né? Uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo. No caso, a religião está caminhando para um local diferente, para uma parte diferente da política, né? Política de um lado e religião de outro. Quer dizer que nesse caso que política não se mistura com religião, mas vai depender do conceito de cada um. Vamos lá. Desde o século XVI, são muitos os exemplos de uma relação imbricada entre crenças e posicionamentos políticos. Isso a gente vê bastante é, lá na parte da Idade Média, quando a igreja, né, tenta entrar na política, tenta ordenar os grandes políticos, os reis, né, sobre determinadas atitudes que seus fiéis fazem, isso por diante. A gente vê isso desde a antiguidade. A história das liberdades religiosas e políticas, aspectos necessários e fundantes de uma série de direitos, é marcada por conflitos e conciliações que impactam as decisões das pessoas. Então, sempre houve um conflito entre política e religião. Tá certo, gente? Antigamente era a Igreja Católica que tinha certa influência na política, mas hoje a gente sabe que existem vários tipos de religiões que estão criando seu lugarzinho lá na política, tá certo? Mas sempre houve o que? Conflitos nessa relação que temos aí entre política e religião. Toda pessoa, mesmo aquela que não professa nenhuma religião, vive num campo social e cultural marcado por fundamentos sistematizados pelas religiões e, ao mesmo tempo, pelo debate público pautado pelo campo político. Queira que não queira, a gente tem, a própria política, né, tem uma certa é, relação entre política e religião. Quando chega o político, diz assim: se Deus quiser, irei ganhar o mandato. Deus quiser, eu vou ganhar não sei o que, só na vontade de Deus. Uns opinam por uma coisa, outros opinam por outra. Aí já está começando a misturar um pouco sobre política e religião. O que quer que tenha a ver Deus é, com a sua candidatura, com o povo, se vai votar ou se não vai. Então vamos lá, né? A fé, mais do que fenômeno individual, é manifestada coletivamente e, portanto, está na vida pública. Quem é aquela pessoa que não tem fé? Existe, né? Mas são poucas pessoas que não têm fé. Então quer dizer que a fé, ele é um fenômeno individual, certo? Cada um tem a sua própria fé e é manifestada coletivamente. Sempre aquelas pessoas ficam dizendo: eu tenho fé, gente, tenho fé em Deus que eu vou passar na faculdade, tenho fé em Deus que vou crescer na vida, vou arrumar um emprego, uma coisa e outra. Sempre a gente tem essa relação aí. A separação entre igreja e Estado, o Estado quer dizer que o meio político, formalmente estabelecida, fez-se na esteira das liberdades religiosas e na defesa da liberdade de culto. Nas democracias representativas, o princípio de reconhecimento de todas as crenças e religiões assegurou um campo de atuação
nos quais a religião pode ingerir em questões civis ou políticas. Então, nesse caso aí, as religiões podem entrar aí, né, em algumas questões políticas e civis. O Estado, exceto aqueles em que não há liberdade religiosa, é pouco laico e vive sob as frequentes ameaças de forças político-religiosas, né? A gente fala que o Estado é laico, mas levando em consideração, ele sempre tem alguma relação com a religião. Se ele tem uma certa relação com algum tipo de religião, então quer dizer que ele não é tão laico. Tem uma força aí, política e religiosa. Tá certo? Vamos lá. Os estados modernos criaram mecanismos políticos para assegurar as liberdades individuais, incluindo a religiosa. Os princípios da tolerância e laicidade foram conquistados em diferentes instantes e processos históricos. É aquela parte que eu falei sobre a aula anterior, né? Em que foram criadas leis, né, que assegurassem aquelas pessoas para não serem menosprezadas pela sua religião. A autonomia da esfera privada, que marca as questões de fé, e ao mesmo tempo a ampliação das ações públicas que, por exemplo, limitariam o poder das religiões em temas como educação, saúde pública ou temas culturais, armaram um histórico de contínuas tensões. Então sempre houve essa relação aí, questão da fé, na relação pública. A gente vê muito na educação, a questão que a gente fala muito em Deus, tem outros que acreditam em outra religião, comentam. Na saúde pública, em temas culturais, tudo a gente vê religião nesse caso. Excetuando-se os estados autoritários que negam a liberdade religiosa, ou os teocráticos que negam a autonomia da vida política. Há impasses profundos entre religião e política nas sociedades atuais. No Brasil, um desses campos de disputa é a discussão sobre a teoria de gênero. Vamos lá. Nos estados autoritários, né, são aqueles que negam a liberdade religiosa. Então vocês têm que ter apenas um certo tipo de religião. Não é feito aqui no Brasil que a gente tem um direito, né, pelo menos assegurado pelo Estado, de ter a sua própria religião. Ou então, aqueles que são teocráticos. Teocráticos quer dizer que eles são estados que não podem ter ateus naquela parte. Você tem que ter aquela certa autonomia. Além de ser, nesse caso aí, a igreja, ou a certo tipo de religião, que manda na política, tem uma certa autonomia na política. Então, nesses casos aí, a gente vê uma misturagem entre política e religião. A opinião pública forma-se por elementos complexos e até mesmo contrários ao respeito e à dignidade das pessoas. Tem certas opiniões públicas que é complicado mesmo. A pluralidade e a convivência entre grupos sempre serão ameaçados. Se algum grupo se considerar acima do bem e do mal, se algum grupo se afirmar como porta-voz de uma verdade suprema ou iluminada, seja de matriz religiosa ou política, sempre vai ter, né, aquelas pessoas preconceituosas, né, que vai criticar certo tipo de religião em qualquer lugar que você esteja. E para finalizar, a tensão entre a política e a religião só poderá ser dissipada se os limites e o respeito entre seus campos de atuação forem firmemente respeitados. Ou seja, a gente tem que ter um certo respeito, como a gente viu na aula anterior, entre os determinados tipos de religião. Então a política em si ela tem que ser laica, ela não deve opinar somente para um certo tipo de religião, ela tem que ser moderada, falar um pouco de cada para todo mundo ficar feliz, né? Todo mundo dizer, aquele político, aquele estado, né, como se fala, é um estado que
ele não opina apenas por um certo tipo de religião, mas sim, ele abraça todas elas. Tá certo, gente? Um abraço e nós ficamos por aqui.